Hoje falaremos sobre uma das melhores franquias de ficção científica do cinema, Alien. E é claro que, como toda grande franquia, ela tem os seus altos e baixos. E isso é levado ao extremo, com grandes filmes e filmes bem qualquer coisa. Falaremos desses filmes em ordem cronológica, para que você possa entender a história de uma maneira linear. E também falaremos do jogo Alien Isolation, que complementa a história original de uma forma brilhante e que faz jus ao nome da franquia. Prometheus, ano de lançamento 2012, ano que se passa 2093. Nossa história começa quando, em 2093, um dono de uma gigantesca corporação de tecnologia, Wayland, decide patrocinar uma busca pela galáxia através de respostas para as principais perguntas da humanidade: de onde viemos? Durante essa viagem, a equipe da nave Prometheus encontra uma espécie alienígena que é chamada de Os Engenheiros, criaturas humanoides enormes que viajam de planeta em planeta, criando vida através de um líquido preto que afeta o DNA de uma maneira absurda. O problema é que o encontro da tripulação da Prometheus com os engenheiros não saiu como planejado, pois os humanos descobrem que os engenheiros estavam prestes a vir à Terra para acabar com toda a nossa civilização. Muita coisa acontece durante o processo, pois além de lidar com estes seres descomunais dos engenheiros, a tripulação da Prometheus ainda precisa enfrentar alguns alienígenas que foram formados através do contato do líquido preto com a biologia do lugar, criando novas espécies e afetando o DNA de alguns membros, os transformando em criaturas horríveis. O que poucas pessoas sabiam é que nessa nave também estava o velho Wayland, o CEO da empresa. Ele viajou sorrateiramente com a tripulação para poder indagar os seus criadores. E no fim, apenas a Elizabeth Shaw e o androide David ficam vivos no final dessa história, pois o resto da tripulação morreu com os ataques dos alienígenas, dos engenheiros e até mesmo com a explosão da nave Prometheus, que conseguiu segurar um dos engenheiros que estava indo até a Terra com a sua nave carregada com o tal do líquido preto. Elizabeth resgata o que sobrou de David e, com a ajuda do androide, eles pegam outra nave alienígena que está no planeta, partindo para o desconhecido e indo atrás do planeta natal dos engenheiros em busca de respostas. Bem no finalzinho, a gente vê um pequeno proto-alien que sai da barriga do engenheiro morto no final da batalha. Alien Covenant, ano de lançamento 2017 e ano que se passa 2104. A história aqui se passa cerca de 11 anos depois dos eventos mostrados em Prometheus. Após a expedição original da Prometheus dar errado, o androide David se encontra completamente sozinho em um planetoide, até que uma outra nave repleta de colonos que estava passando por perto e sofreu com uma certa pane, a Covenant acaba recebendo o sinal de socorro do David e resolve descer ali naquele planeta para averiguar. David tá com uma vibe bem diferente aqui, assumindo o papel de antagonista raiz, com direitos a olhares assustadores, cabelos de cientista maluco e uma nova razão para sua existência: criar uma forma de vida perfeita. A equipe humana encontra o David e ele se faz de bom moço, mas apenas para usá-los em seus experimentos genéticos feitos com líquido preto. O que se segue aqui é que vemos pela primeira vez na timeline oficial um xenomorfo muito similar ao tradicional. Descobrimos também que a Elizabeth Shaw acabou morrendo durante a viagem ao planeta, e não fica claro se ela morreu devido às experiências do David ou se ele usou o corpo dela para testes após a sua morte. Esse planeta em que David se encontra era um dos lares dos engenheiros, e assim que o David chegou no local, bombardeou todo o planeta com o líquido preto, matando toda a população e alterando por completo a biologia do planeta, que agora tem líquido preto por todos os lugares. O filme segue, e é claro, toda a população da Covenant é dilacerada pelos aliens, em um verdadeiro banho de sangue, e apenas 2 sobreviventes conseguem sair do local, juntamente com o androide Walter, que é igual ao David, porém com menos humanidade, o que o torna um pouco mais fácil de lidar, e isso é seguido como um banho de sangue da tripulação da Covenant. No final, pouquíssimos membros da tripulação ficam vivos, e David vai para a nave se passando por Walter, para desespero de Daniels, a nossa protagonista. Com o que sobrou da tripulação em hipersono e uma nave cheia de colonos em estado de sono profundo, David terá muito tempo para trabalhar em seus experimentos, já que trouxe consigo vários ovos de xenomorfos. Hoje sabemos que a ideia desses prequels era fechar uma trilogia, encerrando exatamente no ponto onde o primeiro Alien começa. Porém, devido ao fracasso de público e crítica, as coisas acabaram se encerrando em Covenant mesmo. Alien, o oitavo passageiro.
Ano de lançamento, 1979. Ano que se passa, 2122. E agora falaremos sobre o original, o primeiro filme do Alien. 18 anos após os eventos mostrados em Alien Covenant, uma equipe de mineradores espaciais está em hipersono na nave Nostromo, após muito tempo de trabalho duro e fazendo um longo caminho de retorno para a Terra. Tudo ia bem até que o computador central da nave, chamado de Mãe, recebe um pedido de socorro de LV-426, um planetóide próximo, e por contrato eles são obrigados a responder a qualquer tipo de pedido de socorro, mesmo que essa não seja a função deles. Caso contrário, não serão pagos pela empresa, o que seria terrível, pois significaria alguns anos de trabalho em vão. A equipe que desce até o local se surpreende ao ver uma nave alienígena gigantesca parada ali, e é dali que vem esse tal sinal misterioso. Inclusive, na central de comando dessa nave alienígena, há espaço para um tripulante, que eles não sabem, mas nós sabemos que se trata de um engenheiro. Eles percebem que essa nave está abandonada no planeta há anos, e o corpo do engenheiro ali já está em estado avançado de decomposição, com uma marca estranha em seu peito, como se algo tivesse explodido de fora para dentro, fazendo literalmente um rombo na caixa torácica do alienígena. Ao investigarem mais um pouco, os tripulantes encontraram um espaço enorme, repleto de uma espécie de ovos, de alguma coisa não identificada. O problema é que um deles, Kane, dá bobeira e se aproxima demais do ovo. E aí você já sabe, né? Um facehugger pula no cidadão, quebrando seu capacete com ácido e gruda em seu rosto. E aí, meu Deus do céu, é um verdadeiro Deus nos acuda, pois o tal do bichinho não solta o hospedeiro por nada. Os tripulantes levam o colega atingido às pressas para a Nostromo, e a Ripley, nossa protagonista, até pensa em não deixar eles entrarem. Afinal, um dos tripulantes está contaminado por uma forma de vida alienígena. Porém, o Ash não respeita suas ordens e libera para que a equipe volte para a nave e para que Kane receba o atendimento médico. Eles percebem que não é possível tirar o bicho do Kane sem que o mate. Então eles deixam o cara sozinho na sala médica enquanto discutem o que fazer. Mas nesse meio tempo, o facehugger solta o Kane e morre na sequência. Kane acorda aparentemente normal. E bem, eles já vão jantar antes de entrar em hipersono novamente. Porém, é aí que o bicho pega. Um alien brota do peito do Kane, explodindo o seu peito e causando a morte de um tripulante, além de fugir no processo, depois de assustar a todos devido a tamanha violência. Bom, para resumir a história, toda a tripulação da nave começa a caçar o tal alien, que cresceu bastante em um intervalo bem pequeno de tempo após o seu nascimento. E um a um, eles vão morrendo devido aos ataques do xenomorfo. Eles descobrem então que a criatura está usando os dutos de ventilação e que está com quase 2 metros de altura, um crescimento absurdo, tornando-se uma criatura letal e extremamente perigosa. No meio desse rolo todo, a tripulação ainda descobre que Ash é um androide e que agora tem como uma missão primária levar a criatura até Weyland, na Terra, para que ela possa ser estudada, nem que isso cause a morte de toda a tripulação. Ash até tenta matar a Ripley. Muita confusão depois, a Ripley e o gatinho são os únicos sobreviventes da nave, que irá se auto-explodir em breve. Os dois entram em um módulo de fuga e desacoplam da nave principal. Porém, o xenomorfo é teimoso e vai junto. A Ripley então aproveita o soninho do bicho e já consegue jogá-lo para fora da nave. E assim, finalmente consegue descansar após tanto pânico. Ela fica flutuando pelo espaço na esperança de ser encontrada em breve. Porém, como sabemos, isso não acontece tão cedo. Alien Isolation. Ano de lançamento, 2014. Ano que se passa, 2137. Alien Isolation é um jogo que se passa algum tempo depois dos eventos do primeiro filme e faz parte do canon. A história segue Amanda Ripley, a filha de Ellen Ripley, que nesse momento está dormindo em hipersono enquanto vaga pelo espaço. Ela embarca em uma missão para descobrir o destino da sua mãe 15 anos após o desaparecimento de Ellen. A caixa preta da Nostromo é encontrada na estação espacial de Sevastopol. Amanda, junto com Samuels e Taylor, parte para recuperá-la, mas a estação está um caos, repleta de saqueadores e androides violentos e também o terrível xenomorfo. Após se separar da equipe devido a uma explosão, Amanda explora a Sevastopol sozinha, encontrando Axel, um sobrevivente que menciona a presença de um monstro. Axel é morto pelo alien e Amanda continua sua jornada, descobrindo
descobrindo a caixa preta da Nostromo, embora os dados estejam corrompidos. Ao longo da trama, ela enfrenta o Xenomorfo, os androides Joe e Trabalhador, controlados pela inteligência artificial Apollo, e lida com traições de aliados, como o Waits Marlow, um capitão preso na estação. Revela que trouxe o alien após uma expedição em LV-426, o mesmo planeta onde a Nostromo esteve. A situação piora quando os androides começam a atacar todos os humanos restantes, forçando a Ripley a desativar a Apollo e destruindo um ninho de xenomorfos no reator dessa estação. Com Sevastopol à beira da destruição, a Ripley tenta escapar, mas é capturada por um xenomorfo e levada para o ninho. Ela consegue fugir antes de ser impregnada e finalmente chega à nave Torrance, onde ela enfrenta um alien em um confronto final. A Ripley se lança no espaço com um monstro, matando o bicho, porém ficando à deriva em pleno espaço. Mas antes que o jogo termine, uma luz ilumina o seu rosto, sugerindo que ela foi resgatada e salva, o que faz sentido, pois isso é mencionado nos filmes posteriores. Alien Romulus. Ano de lançamento 2024. Ano em que se passa 2142. 20 anos depois dos acontecimentos do primeiro Alien. Lembrando, Ripley segue dormindo pelo espaço durante os acontecimentos desse filme. Seguimos alguns jovens que vivem em um planeta controlado por Weyland e Yutani, onde a população vive em uma situação análoga à escravidão, e eles resolvem sair de lá depois de descobrirem uma oportunidade: invadir uma estação espacial abandonada da Weyland Yutani. As coisas acabam se complicando quando nessa estação o Rain, Andy e os outros tripulantes acabam cruzando o caminho de um xenomorfo, o mesmo que aterrorizou a Ripley 20 anos antes, quando o bicho foi resgatado em meio aos destroços da Nostromo e usado como cobaia para os cientistas da empresa. E ali na estação a gente descobre o verdadeiro propósito de Romulus, um dos dois cientistas presentes na estação: examinar o xenomorfo, os seus ovos e toda a biologia para, claro, monetizar com isso. A Weyland Yutani pensa que, além de armas de destruição em massa, os xenomorfos seriam a chave para uma vida eterna. Com pesquisas feitas ali na estação, os pesquisadores haviam descoberto o tal líquido preto que a gente viu lá em Prometheus, e eles queriam usar isso nos humanos para que eles ficassem mais resistentes às doenças e situações complicadas como viagens no espaço. Bom, a bagunça acontece ali na nave e vários facehuggers estão soltos, e um alien está solto pelo local após contaminar uma das jovens. Além disso, um dos cientistas da Romulus acreditava que tinha dominado o tal líquido preto, que inclusive é batizado como o Fogo de Prometheus, em referência ao mito grego do homem que roubou o fogo dos deuses, e nesse caso, os engenheiros. Mas é claro que os humanos não entendem esse tipo de biologia avançada, e então, sem saber do real risco do líquido preto, uma das personagens, que está grávida, injeta essa gosma para tentar sobreviver após os seus ferimentos terríveis. Por um tempo dá certo, mas pro final, quando o alien é derrotado pelos poucos sobreviventes da nave, a garota começa a sentir dores fortes em sua barriga, e ela começa a crescer rapidamente de uma forma bem bizarra, e é então que ela dá luz a um ser horrível, um híbrido de humano e xenomorfo, que em uma velocidade assustadora atinge um tamanho absurdo e se torna o verdadeiro vilão final dessa história, dando trabalho para Rain e Andy. E após derrotarem esse chefão híbrido de humano e xenomorfo, Rain e Andy partem em hipersono pro planeta que queriam ter ido desde o início. Aliens, o resgate. Ano de lançamento 1986 e ano em que se passa 1179. Aliens começa muito tempo depois dos eventos do primeiro Alien, quando finalmente Ellen Ripley é encontrada e despertada de seu hipersono, cerca de 57 anos depois dos acontecimentos com a Nostromo. A coitada é despertada e obrigada a explicar para uma turma de burocráticos da Weyland o que de fato aconteceu com a Nostromo, e é desacreditada e dada como louca por diversos membros do conselho da empresa, que a culpam pela destruição da nave e da carga valiosa há anos atrás. E é aqui que a gente descobre que a Ripley tinha uma filha, a Amanda Ripley, que morreu idosa há algum tempo atrás, enquanto a Ellen vagava pelo espaço. E isso também fecha com os acontecimentos de Alien Isolation, confirmando que a Amanda realmente foi encontrada e viveu uma vida longa. Desacreditada por todos,
anos, a Ripley passa por várias sessões psiquiátricas, enquanto ainda é atormentada em sua mente pelo alien que exterminou toda a sua tripulação e fez perder praticamente 60 anos de contato com a sua filha. Algum tempo depois, ela descobre que aquele planeta, o LV-426, onde a sua antiga tripulação achou os ovos do alien, agora é habitado por uma colônia inteira de humanos, e eles estão lá há muitos anos. Entretanto, após os relatos da Ripley para os burocratas, algum tempo depois, a companhia perde por completo o contato com aquela colônia inteira, e então eles pedem a sua ajuda para visitarem aquele local, apenas para confirmar que está tudo bem. Mesmo não querendo ir de início, a Ellen muda de ideia e parte com alguns soldados por planeta. Ao chegarem lá, eles descobrem que toda a colônia está deserta, pois ela foi atacada pelos aliens, e com uma grande quantidade de colonos servindo de hospedeiros, uma enorme ninhada de aliens, com direito até mesmo a uma rainha. A Ripley ainda encontra uma menininha, a pequena Newt, e enxerga nela tudo o que perdeu com a sua filha, Amanda. Então ela a protege durante todo aquele pandemônio, enfrentando seus traumas pouco a pouco e se tornando a protagonista mais fodona dos filmes de ação da história. Muito tiroteio, explosões e brigas depois, os soldados resolvem sair do local após matar boa parte dos aliens e explodir tudo aquilo, matando todos os aliens, incluindo a rainha. Na saída, porém, a rainha acaba sobrevivendo e se infiltrando na nave de fuga, obrigando a Ripley a pegar uma máquina auxiliar da nave e sair no soco com a cabeçuda. No final, a Ripley consegue derrotar a rainha, juntamente com o soldado Hicks, a pequena Newt e Bishop, um androide que ficou avariado durante o rolê. Eles entram em hipersono e vão vagando por espaço, na esperança de novamente serem encontrados por alguém. Doce ilusão. Alien 3. Ano de lançamento: 1992. Ano em que se passa 2179. Ao contrário dos outros filmes que possuem intervalos de tempo bem consideráveis, Alien 3 começa assim que Aliens 2 termina, se passando no mesmo dia. A nave em que Ripley, Newt e Hicks fugiram sofreu uma pane. Ela incendiou caindo em um planeta prisão com os piores elementos da galáxia e matando tanto a garotinha quanto o Hicks no processo, além do androide Bishop. Bom, como a desgraça nunca vem sozinha, um ovo que havia sido colocado pela rainha antes de morrer chocou dentro da nave e foi isso que causou toda essa tragédia. É, difícil engolir, né? Mas tá bom, segue o baile. Ellen Ripley então é a única sobrevivente da queda e também a única mulher em um planeta repleto dos piores criminosos, boa parte deles presos por, adivinha? Exatamente, abusos contra mulheres. Além disso, o alien sobrevivente da nave começa a atacar o terror na prisão, matando alguns presos e iniciando assim uma verdadeira caçada. Como se isso não fosse terrível o suficiente, a Ripley descobre que o mesmo alien sobrevivente da nave a infectou quando dormia, a impregnando com uma rainha alien em sua barriga. E é por isso que, quando o alien tem a chance de atacá-la e matá-la, apenas dá uma cheirada e deixa ela viva. Após se juntar com alguns presos para enfrentar o alien, uma equipe da Weyland chega até o local, dizendo que irá ajudá-la a retirar o embrião de sua barriga. Mas a Ripley sabe muito bem que esse pessoal quer usar o alien para fins nefastos. Então, após pensar um pouco, a corajosa e braba Ripley se atira em uma fornalha, sacrificando a sua vida e levando junto consigo uma rainha alien pro beleléu. Na boa, tá? Esse filme aqui é um dos pontos mais baixos da franquia, justamente pelo fato de Alien 2 ter sido tão bom e ter deixado tantas pontas ótimas para uma continuação, com a interação dela com Newt, Hicks e até mesmo Bishop. Mas tudo isso foi jogado no lixo em um filme chato e sem graça, assim, um verdadeiro desperdício. Alien 4, A Ressurreição. Ano de lançamento: 1997. Ano em que se passa 2379. Em 2379, 200 anos após os eventos de Alien 3, a nave USM Auriga clona Ellen Ripley, criando então Ripley 8 a partir do seu DNA, que foi encontrado através de gotas de sangue no planeta prisão, e misturando-a com um de uma rainha xenomorfa. Isso dá a Ripley habilidades superiores, como sangue ácido, agilidade acima do normal, velocidade e etc. Além de uma ligação psíquica com os xenomorfos. Você já viu onde isso vai dar, né? Um grupo de mercenários chega a Auriga em sua nave, a Beth, e entrega humanos sequestrados, que são os
usados como hospedeiros para os xenomorfos. Os xenomorfos amadurecem e acabam escapando de onde estavam presos, atacando então a tripulação com tudo que tem. Ripley 8, junto com os mercenários e um cientista, decide destruir a nave antes que ela retorne à Terra e libere os xenomorfos pelo planeta, o que seria um verdadeiro desastre. Após inúmeras traições, confusões, pancadarias e perigos ao longo do caminho, Ripley 8 descobre um laboratório com resultados assustadores de tentativas anteriores de sua clonagem, em uma cena bem tensa. Mais tarde, um xenomorfo híbrido nasce da rainha Alien, que também teve o seu DNA afetado graças a Ripley, e esse bicho é chamado de Newborn, e ele tem feições humanoides, também reconhece a Ripley 8 como a sua mãe, matando a rainha ali mesmo. Depois de uma intensa batalha, a Ripley 8 consegue empurrar o Newborn híbrido para o espaço, e ele é sugado por um pequeno buraco em uma janela, sendo triturado no processo. A nave áurica colide com a Terra, resultando isso em uma grande explosão. E assim, eles finalmente chegam à Terra, agora sem o perigo dos aliens. Ó, um bônus aqui, é claro que existem outros produtos da franquia Alien, games e diversos quadrinhos, até mesmo um crossover com o Predador, 2 filmes. Porém, esse material não faz parte do canon de Alien, então a gente optou por deixá-los de fora, tá? Valeu, deixa o like.